Se você está pensando em sair do Brasil, está cansado de tudo que está acontecendo por aí, quer mudar de vida, quer achar um país melhor para morar, eu quero te deixar um alerta muito grande. Muita gente vem dizendo que a Austrália está muito difícil de migrar e muita gente fica dizendo que o Canadá, que sempre foi o queridinho de muitos brasileiros, está sendo a melhor alternativa. Cuidado, porque muita gente não está falando ou não sabe o que está acontecendo de verdade lá no Canadá. A Austrália não está imune disso, tá certo? Vou deixar muito claro e vou falar sobre isso ao longo desse vídeo. Porém, o Canadá tem um fator importantíssimo chamado Donald Trump. Peraí, Raul, mas esse Donald Trump não é o presidente dos Estados Unidos? É, e eu vou explicar como é que isso impacta diretamente. Antes de começar esse vídeo, eu quero deixar muito claro, eu não sou agente de imigração, estou trazendo aqui o meu posicionamento de alguém que mora há mais de uma década na Austrália. Vejo o que está acontecendo aqui e trago a minha opinião honesta e sem frescura em todos os vídeos aqui do meu canal. Então, se você é novo, seja muito bem-vindo. Se você já me conhece, já sabe o que esperar nesse tipo de vídeo. Então vamos lá, vamos entender essa situação econômica, política e social que está acontecendo com o Canadá e o que vai fazer ter um impacto muito grande aqui na imigração da Austrália. Vamos lá. Então, o presidente Donald Trump está voltando ao poder agora em janeiro de 2025 e ele já avisou: vai cortar a imigração, principalmente a imigração ilegal. De acordo com o que ele vem falando na sua campanha, o plano dele é eliminar, tirar essas pessoas dos Estados Unidos que estão vivendo ilegalmente. Agora, neste ponto eu preciso da sua atenção. Se tiver que anotar em algum lugar, anota isso. Os países de língua inglesa, eles vão usar o mesmo termo para os imigrantes ilegais e para as pessoas que vão fazer a sua imigração, seja temporária ou definitiva. Ou seja, eles vão usar o mesmo termo, que são immigrants, para todo mundo. Quem está ilegal, quem está buscando refúgio, quem está estudando, quem conseguiu um visto de trabalho temporário ou aquela pessoa que está imigrando diretamente com a sua residência permanente. Então presta atenção nisso. Quando você vê nas notícias, você vai estar escutando o pessoal falando: pô, os imigrantes, os imigrantes, os imigrantes, a culpa é dos imigrantes. Então você tem que entender que isso é uma manobra que vende, isso vende notícia, tá bom? Então vamos parar de ser naive, de ser ingênuos em relação a isso. Tem que entender primeiro essa parte da palavra. Ok, você já entendeu isso, você já sabe que eles vão usar o mesmo termo para todo mundo. Agora, Donald Trump, presidente, vai tirar esse monte de gente dos Estados Unidos. Vão limpar, eu não duvido que realmente isso aconteça. Vai ser uma lambança isso aí, gente. Vai ter gente querendo fugir para tudo que é lado. Qual é o melhor país que está do lado dos Estados Unidos, que é o queridinho de muita gente por muitos anos? Canadá. Cross the border north, você estará no Canadá. Então o que acontece? O Canadá já sabe que isso vai acontecer. O Donald Trump já falou, pode não acontecer nos termos ou na quantidade que Donald Trump está desejando, talvez até com a velocidade, mas vai acontecer de uma forma ou de outra. O que essas pessoas vão ter que fazer? Elas vão ter que buscar outro local. Se elas vão tentar fugir para o Canadá tem que... Opa, peraí. Eu já tô com um problema de imigração aqui, onde nós tivemos em torno de 2 a 3 milhões de pessoas entrando no país nos últimos anos, muito, mas muito acima daquilo que eles desejavam ou estavam planejando. Então para comigo de novo. Quero essas pausas, vou fazer várias pausas aqui no vídeo. Eu quero ter certeza que você está acompanhando meu raciocínio. País Estados Unidos, forte, maior potência mundial, tá dizendo, vou limpar os imigrantes, vamos tirar essa galera que tá ilegal. O que vai acontecer com isso? Um monte de gente vai espanar, vão ter que procurar outro lugar para ir. Qual é o lugar mais perto? Pum, Canadá. Canadá já recebeu muita gente nos últimos anos e com isso eles têm que fazer o quê? Tem que fazer um controle maior, tanto de fronteira, que é o acesso direto dessa galera ilegal, quanto das pessoas que estão vindo de fora com documentos, fazendo o seu intercâmbio para estudar ou para trabalhar. Beleza. Aí você pega e vê a população do Canadá. O que os canadenses estão dizendo sobre a imigração? Imigração em geral. Lembra disso. Como comparação, tá? Aqui na Austrália, até um ano, 2, esse número de pessoas aqui da Austrália que dizia que a imigração já estava alta demais, estava na faixa dos 30 e poucos %. Eu postei um vídeo agora no final de 2024 falando que essa pesquisa foi feita e que hoje na Austrália 49% das pessoas já acham que a imigração está demais. Eu garanto para você que as pesquisas que vão surgir no início de 2025 vão mostrar já passando da maioria. Beleza. 30 e poucos % na Austrália, os últimos meses agora foi para 49%. No Canadá, este número já está em 58% das pessoas dizendo que a imigração já está
too much, já está demais. Então pensa, o sentimento da população canadense é que enough is enough, acabou, é muita gente. Então a população já está dizendo isso. Você vê o seu maior vizinho, a maior potência mundial dizendo que vai cortar a imigração. Você já começa a tremer um pouco nas bases. Aí o que vai acontecer? Começam a rolar as estatísticas e mostrando que entrou muita gente, entrou gente realmente demais no Canadá. Beleza. Qual o problema de entrar muita gente num país como o Canadá, que tem uma população maior que a da Austrália aqui também, mas vamos colocar aqui nos certos pontos. Você tem regiões onde no Canadá você não vai ter médicos suficientes ou enfermeiros suficientes também para atender essa população. Por quê? Um monte de gente chega nas cidades principais. Então, tanto os imigrantes quanto os canadenses começam a pensar, cara, tem muita gente aqui, eu vou para um lugar menor, vai para uma outra cidade. E aí começa a ter esse êxodo de pessoas mudando de cidades. Essas cidades pequenas não conseguem comportar esse número de pessoas. Então você vai ver que o transporte público nessas cidades já está ficando mais cheio do que era antes, os médicos já não conseguem acompanhar, os restaurantes talvez não consigam acompanhar, os supermercados não consigam acompanhar. Tudo isso tem um efeito em cadeia que vai acumulando mais e mais gente. Qual o problema? É que foi muita gente em pouquíssimo tempo. Então, o Canadá não tinha estrutura para receber esse número de pessoas. E digo aqui, a Austrália também não tem e também não tinha. Então nós estamos vivendo um problema parecido com esse aqui na Austrália. Mas vamos falar de Canadá agora. O que o primeiro-ministro que está no poder há quase 10 anos, ele que era o queridinho do mundo também, todo mundo amava o cara porque as políticas dele, ele era um cara que abria o país, vamos receber os imigrantes, vamos trazer as pessoas para cá. Claro, era interesse deles. Nada mudou. Quem já viu meus vídeos aqui da Austrália é a mesma coisa. Então os caras lá abriram as portas, deixaram todo mundo entrar, entrou, e agora falou, meu, ferrou aqui para não falar outra palavra. Aí você não tem casas o suficientes para acomodar todas essas pessoas. O que acontece? O preço para quem quer comprar as casas multiplica. Você quer alugar uma casa? Vai ser muito mais difícil, porque tem muito mais concorrência. Teve muita gente chegando em pouco espaço de tempo, pum, o preço sobe, oferta e demanda. Então as pessoas estão reclamando de que elas não conseguem comprar os imóveis, elas estão reclamando que elas não conseguem alugar um imóvel por um preço melhor, tá tudo mais caro, porque tem muita mais gente querendo comprar, o preço de tudo, pá, sobe. Então o primeiro-ministro do Canadá foi ao YouTube, aqui, e anunciou cortes na imigração. Esses cortes já começam desde agora. Então eles querem cortar em mais de 20% o número de imigrantes entrando todos os anos. Isso é imediato, gente. Então, para agora, 2025, o Canadá já vai cortar de 500 mil para 300 e tantos mil imigrantes entrando todos os anos. Isso bota todo mundo no mesmo bolo. Você acha que a Austrália não vai fazer isso? Claro que vai. Eles tentaram, mas não conseguiram passar. Então, o primeiro-ministro foi ao YouTube admitir que erraram, admitir que agiram devagar em algumas coisas, que deveriam ter feito outras coisas mais rápidas. Cara, beleza, mas já passou. Já tá feita. Essa galera já tá lá. E o que eles vão fazer com esse pessoal? Tem que achar casa, tem que achar comida, tem que achar tudo. Tem que achar esse transporte, tudo que eu já mencionei aqui. Então vamos lá de novo, gente. Vamos fazer aqui um puxadinho de novo, né? Pra gente não perder a linha de raciocínio. Estados Unidos, Donald Trump, Canadá, tá fazendo todas essas mudanças, estão apertando esse cerco. O Canadá vai diminuir o número de pessoas que vai entrar aqui. Ok, se eles diminuem isso, a concorrência para o Canadá vai ficar muito maior, porque você tem menos vagas para preencher, então vai ser muito mais difícil. Então a pessoa que só tinha talvez como plano A ir para o Canadá, ela vai pensar, cara, qual outro país que eu posso ir? E ela vai pensar onde? Austrália. Só que não é só brasileiro que está pensando isso, é o mundo inteiro que está pensando isso. Por exemplo, indianos. O Canadá é o quarto país onde tem mais indianos fazendo migração. A Austrália não tá nesse top 4. Se tá difícil de ir pro Canadá, os caras vão ver as outras opções. Uma delas é os Estados Unidos. A outra é UK e Emirados Árabes. UK tá na mesma coisa. Trocou de governo em 2024. Estão tendo muitos problemas com protestos anti-imigração. Aí, de novo, os caras estão protestando contra o brasileiro, o chileno, o cara de outro país que tá indo lá estudar. Não, é imigração ilegal. Mas o que aparece na notícia? Immigration. Protestos contra a imigração. Entende a importância que eu falei lá no começo do vídeo dessa palavra immigration? Então no UK os caras vão cortar cada vez mais. E aí cortou Canadá,
cortou o UK, que já cortou, já tá botando essas leis em prática, a galera vai pra onde? Austrália. E a Austrália tem o quê? Tem eleições, provavelmente em maio de 2025. Os caras não conseguiram passar a lei para diminuir o número de imigrantes entrando, então isso vai ter que acontecer provavelmente agora até julho de 2025, porque se nós tivermos as eleições, independente de quem for eleito, os caras vão ter que passar alguma política para reduzir drasticamente a imigração na Austrália, mas ainda não fizeram. O Canadá já fez, e é por isso que eu digo que o Canadá já está fechando essas portas e vai ter um fluxo de pessoas cada vez maior tentando outros países. Porque assim como você que está assistindo esse vídeo está insatisfeito com o Brasil, você não acha que tem um cara no Chile insatisfeito? Você não acha que tem um cara insatisfeito na Alemanha, na França, em qualquer lugar do mundo? Os caras estão insatisfeitos com os governos, eles querem para um país melhor. E aí vem outro ponto. Canadá tem eleições em 2025 e os níveis de rejeição e de aprovação do primeiro-ministro canadense nunca ficaram tão ruins pro lado dele. Então o nível de rejeição dele aumentou muito e o nível de aprovação caiu demais. É o menor índice desde que ele assumiu o poder, como eu falei, há quase 10 anos. O cara tá 10 anos lá, venceu 3 eleições. O próprio partido dele não acha que ele vai conseguir manter isso. Vamos voltar para a pesquisa. 58% dos canadenses estão dizendo que tem imigração demais. Tem eleições em 2025. O que vocês acham que o governo vai fazer para tentar ganhar mais votos? Bater na imigração. Vai bater, vai bater, vai bater e vai tentar diminuir, vai tentar cortar e vai tentar fazer qualquer ação que possa ganhar o quê? Votos. Votos. Se antes o que ele estava fazendo, a população aprovava, não, nós precisamos de gente para trabalhar aqui no Canadá, nós precisamos de gente em áreas regionais. Por aquele papo que você que está aqui na Austrália já conhece, os caras fizeram a mesma coisa lá. Só que agora a conta tá vindo e tá vindo alta. E principalmente por quê? Porque ele provavelmente não vai conseguir se eleger nas eleições agora de 2025. Ele tá tendo pessoas que estavam ali do lado dele, tipo o braço direito, saindo do governo, pedindo demissão, mandando carta pública, publicando o negócio, dizendo, cara, olha, eu tô abandonando o barco. Gente, é isso que vai acontecer, porque já tá acontecendo. E aí você vê o alto escalão. Quando alguém do alto escalão sai, você fica sabendo, porque sai nas notícias, mas as pessoas vão começando a sair. Quando os investidores e as empresas e as pessoas que são doadores das campanhas começam a ver que o barco está afundando, o que vocês acham que eles fazem? Começam a jump ship, eles começam a pular do barco também. E se eles pulam do barco, tem menos arrecadação, tem menos doadores e tem menos dinheiro para a campanha. E aí o negócio começa a ir ladeira abaixo cada vez mais forte, porque é que nem uma bola de neve. Então presta atenção no que eu tô falando. O Canadá já tomou essas atitudes. A Austrália tentou fazer isso e não conseguiu passar. O governo aqui de esquerda não conseguiu passar e aprovar a lei que eles queriam, que eles anunciaram em julho de 2024. Chegou dezembro, na hora da votação, não conseguiram passar, e eu publiquei isso num vídeo, eu cantei essa pedra e acertei mais uma vez. Não é que eu sou Nostradamus aqui, tá? Nem mãe de Ná, mas é uma questão de olhar e entender que a política tem uma influência muito grande nesse sentido. Então a Austrália vai ser o próximo. Eu tô cantando essa pedra. Vai ser a eleição, seja em maio, seja em junho, seja quando for, vai trocar o governo ou vai manter o governo, os caras vão apertar a imigração. Mas enquanto isso não acontece, esse monte de gente que estava pensando em ir pro Canadá e que viu que tá ficando mais difícil, vai começar a pensar em outras alternativas. E outra coisa para você entender. Hoje, o Canadá tá passando ali para 20, 21% nessa redução da imigração, do número de pessoas que vão entrar no país. Só que ao mesmo tempo, eles já anunciaram que pode chegar quase a 27% ou talvez 30% de redução dessa imigração. Ou seja, eles já cantaram a pedra que vai diminuir para 2025, 2026, 2027, porque eles querem chegar até o final dessa década com uma coisa um pouco mais parelha, próximo daquilo que deveria ser o correto, com a projeção de crescimento populacional adequado e controlado. Mais uma vez, o que você acha que a Austrália vai fazer? Estados Unidos está fazendo. O mundo inteiro vai correr atrás do Trump. Canadá está fazendo. UK está fazendo. Qual que é o próximo? Gente, é a Austrália. Só que enquanto eles não fizerem isso, você tem uma oportunidade, você tem uma pequena janela de correr e se organizar. O ponto mais importante nessa história é o seguinte: quanto mais qualificado você for, melhor para qualquer país. Então, se você está fazendo um processo para o Canadá, para a Austrália, não interessa.
O ponto principal é que se você sabe as regras do jogo, você sabe o que a imigração está pedindo de documentos, o que ele está pedindo de experiência, quais áreas eles estão pedindo experiência. Se você sabe disso, você tem uma chance muito maior do que o Raulzinho lá de 2013, que não fazia ideia que queria migrar para a Austrália, ele só queria estudar, aprender inglês, e hoje foi o que eu fiz. Depois de 10 anos aqui, você começa a ver, cara, se eu soubesse o que eu sei hoje, ou se eu tivesse acesso a informações e a canais que nem o meu, que dão essas dicas e dão esses alertas, e dizer, cara, eu tenho que ser muito mais rápido no meu processo, eu tenho que ser muito mais ágil, porque a quantidade de pessoas que vai começar a aplicar para esses países vai aumentar. Então o cara que só pensava em Canadá, ele vai pensar em Canadá e Austrália, vai pensar em Canadá, Austrália e Nova Zelândia. O cara que estava só pensando na Austrália, ele vai pensar no Canadá também. Então todo mundo que é qualificado e que quer sair do seu país porque já cansou, vai aumentar a sua concorrência. Então quanto mais concorrência você tem, menores são as suas chances de conseguir. Então eu não estou te desanimando, eu estou te dando um alerta que não vai fazer um plano de qualquer jeito. Faz um plano bem pensado, procura um agente de imigração, procura uma pessoa que saiba o que está fazendo para te orientar. Outra dica aqui, pessoal, que o pessoal não pensa nisso, cara. A galera não pensa nisso. Todos os países têm um limite de quantas pessoas eles vão deixar entrar, certo? A gente já concordou, você já sabe disso. Esse número está reduzindo. O número de pessoas querendo sair dos países emergentes vai só aumentar, porque você olha o que está acontecendo no Brasil, eu recebo mensagens todos os dias lá no Instagram, pessoal, Raul, pelo amor de Deus, eu quero sair do Brasil, não aguento mais, tá uma roubalheira, não tenho esperança aqui, não tenho vontade de ficar morando aqui, tá tudo muito caro. Se você acha que tá ruim aí no Brasil, quais são os outros países que também estão na mesma situação? E a galera tá pensando a mesma coisa, eu quero vazar, eu quero ir embora. Entende onde eu tô querendo chegar? Então o Canadá, que por 10 ou talvez até mais tempo foi o local onde todo mundo queria, porque era fácil, era barbadinha migrar, galera, não tá mais assim. O cerco apertou e vai apertar mais. E se você tá pensando em sair do Brasil, sai logo, se agiliza. Mas o ponto é, Raul, se eu não sair em 2025, eu não consigo sair mais, sempre vai ter vaga, sempre vai ter. O ponto é que não é todo mundo. Pensa como se fosse uma empresa. Uma empresa divulgou uma vaga. Tá lá, a vaga de contador, de marketing, de IT, não importa. Se você tem 10 candidatos para essa vaga, você tem que escolher entre esses 10 candidatos. Talvez você não vai achar o candidato ideal, mas você vai contratar porque você precisa daquela pessoa para aquela vaga. E agora, se você tem 1000 candidatos para uma vaga, não estou dizendo que essa é exatamente a proporção, mas pensa nisso. Se você tem 1000 candidatos para uma vaga, você pode ser o quão exigente você quiser, porque muita gente querendo ir para um lugar e aí o país tem o poder de decidir quem entra e quem não entra. Tá entendendo como é que é essa comparação? Se você fizer isso e no momento que eu percebi que era mais ou menos isso que eles faziam, o jogo mudou. Se você está estudando, você tem que ser um estudante genuíno e provar que você é um estudante genuíno. Se você é uma pessoa que quer migrar profissionalmente, você tem que provar sua prova de inglês, as suas notas, as suas pontuações, dependendo de cada país, tem um sistema diferente. Entende como é importante você entender as regras do jogo? No momento que você entende, você vai ver que o processo não é tão difícil, mas você tem que ser a pessoa mais qualificada ou mais qualificada possível para fazer isso. E além de ter a qualificação, você precisa ser rápido. Porque eu digo, eu apliquei para o meu visto aqui na Austrália em 2018, quando eu fui aplicar para um visto de habilidades, né, que a gente chama de Skilled Visa. Quando eu fiz isso, não quer dizer que eu era a melhor pessoa do mundo naquela categoria, mas era a pessoa que tinha a qualificação necessária profissional, a qualificação acadêmica, eu tinha a experiência profissional que eles pediam, eu cumpri todos os requisitos, eu fiz a prova de inglês. Eu fui o cara que tirei a maior nota de inglês? Não fui. Eu fui o cara que tinha 15 anos de experiência na minha área, na época? Não tinha. Eu fui o cara que tinha todos os documentos possíveis e necessários? Não. Eu era o cara que tinha maior pontuação? Não. Mas eu fui o cara que apliquei na hora certa, com os documentos certos, tudo que eles pediam eu tinha e um pouquinho mais. Mas eu não precisava ser o melhor. Eu só precisava ser rápido, ágil e eficiente, fazer o documento redondinho. Então, o meu recado desse vídeo é o seguinte: você estava achando que a Austrália tá ruim para imigrar? Presta atenção no Canadá, porque assim que Donald Trump for eleito e todo esse processo for desengatilhado, se prepare. Você vai ver muita gente saindo dos Estados Unidos,
essa limpa acontecendo, o Canadá vai ter que endurecer mais ainda suas fronteiras para essa galera ilegal não invadir o Canadá, sair entrando por tudo que é lado, vai piorar a situação no Canadá, os caras vão ter que apertar mais ainda em quem? No cara, assim como você, meu amigo, minha amiga, que está tentando migrar para lá legalmente, porque é essa forma que eles conseguem controlar, já que o ilegal eles não conseguem, eles controlam o legal. Então, todos esses aspectos vão impactar o Canadá. Logo mais, isso vai fazer aquele splash aqui na Austrália também. Vai acontecer, eles vão apertar, porque é isso que está acontecendo no mundo inteiro. As pessoas não querem mais imigração ilegal, mas por conta também da mídia, que usa o mesmo termo, meu querido, todo mundo que mora nesses países sabe que a situação foi piorando, que as pessoas querem pensar nelas mesmas no final do dia. É isso que elas querem. Então, fica o meu recado aqui. Presta atenção no que está acontecendo, faça a sua pesquisa. Se você tiver alguma dúvida ou comentários para sugerir temas para eu falar aqui no meu canal, usa a seção de comentários aqui, dá uma lida em que todo mundo fala, que todo mundo tá dando a sua opinião, porque eu vou lá responder todos os comentários de vocês, porque eles são importantíssimos para mim, para eu entender o que vocês estão pensando, se o que eu tô falando aqui tá fazendo sentido e principalmente se isso tá te ajudando. Se você tá aqui na Austrália, galera, vamos lá, vamos correr, porque quando essa galera que tava indo pro Canadá começar a vir aqui pra Austrália, você vai ver que a sua concorrência vai aumentar e aí a dificuldade do jogo também vai dar uma aumentada. Tá bom? Espero que tenham gostado desse vídeo. Se você não me conhecia, aproveita e se inscreve aqui no meu canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas que estão pensando em sair do Brasil. Um abraço e até o próximo vídeo, gente. Valeu!